Eu tenho visto com frequência muitas pessoas comentarem que essa é a geração mais frágil, preguiçosa e inútil que a humanidade já produziu. Durante algum tempo, eu até tive inclinação para concordar com isso, mas eu tenho pensado bastante sobre esse assunto. Será que existe um fundo de verdade nessas afirmações, ou é só mimimi da geração mais velha naquele eterno conflito de gerações? Como esse tema se relaciona diretamente com a minha profissão de professor, saudações! Eu sou o professor Ney Nordin e a gente vai falar sobre a tal geração mimimi. E eu vou pedir que tu te inscreva no canal e, se gostar, dá um like aí para ajudar o trabalho. Eu sempre me esforço para te trazer um tema interessante e relevante. Tem uma frase muito legal que circula pela internet. Até já virou um daqueles clichês que todo mundo repete. Parece que se trata de um provérbio oriental. Ela diz o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Eu fico assombrado com a atualidade dessa frase para o nosso contexto. É verdade que a nossa época tem problemas de toda ordem, mas, por outro lado, a gente tem facilidades que as gerações anteriores nunca sonharam. Por mais que eu tente passar para o meu filho os relatos da minha infância, eu jamais vou conseguir fazer com que ele entenda como significativas as experiências que eu tive. Eram outros tempos e uma outra vida em que tudo era diferente. Foi a minha vida. E essas experiências também moldaram os meus valores e a minha existência. Eu lembro que volta e meia o meu pai comentava que eu nunca ia entender o que era o privilégio de ter água limpa e encanada que chegava na cozinha e no banheiro da nossa casa. Isso porque ele se criou no interior e aos 10 anos de idade era dele a tarefa diária de ir na rua buscar água no poço para o consumo da família. Por isso, ele jamais deixava uma torneira aberta sem necessidade. Só que entre a vida do meu pai e a vida do meu filho, as distâncias são muito desiguais. Eu vejo que em toda a história da humanidade, a geração atual é a que tem maior distância em relação à geração anterior. Pensou no peso do que eu acabei de te falar? Em toda a história da sociedade humana, hoje nós temos toda uma geração de crianças e adolescentes que vislumbram o maior abismo em relação aos seus pais. Isso porque, em muito pouco tempo, tudo se transformou e as pessoas estão perdidas no meio desse turbilhão. Já nos anos 90, o historiador Eric Hobsbawm apontava que a memória estava deixando de ser transmitida aos descendentes e os vínculos entre as gerações estavam se rompendo. O mundo da tecnologia fez as coisas mudarem muito rápido. O século XXI começou faz pouco tempo, mas a gente acha estranho e engraçado o jeito que as pessoas viviam lá no ano 2000. Uma pessoa que nasce hoje vai ver o mundo mudar radicalmente 3 ou 4 vezes durante a sua vida. Como nunca antes, esse é o século da mudança e da velocidade. E não dá para falar em mudança sem apontar os efeitos da tecnologia e das redes sociais sobre a civilização. Todo o padrão de relacionamentos, significados e conhecimentos estão se transformando profundamente. E isso é tão grave que até as nossas características biológicas também estão se modificando em função da gente ficar conectado aos smarts. Já estão sendo identificadas mudanças na estrutura do cérebro de crianças e adolescentes, e não se sabe aonde isso vai levar. O pior é que nós estamos perdendo uma coisa muito mais importante. Estamos perdendo os vínculos que nos unem enquanto raça humana, a necessidade de estarmos juntos. Os primeiros núcleos familiares da pré-história se formaram há pelo menos 3,5 milhões de anos. Esses grupos podiam ser de 6 a 10 pessoas que passavam boa parte do seu dia agrupados no seu abrigo. Eles ficavam juntos, encostados, se tocando, mexendo nos cabelos uns dos outros ou catando parasitas. Era a necessidade de ter contato físico e vínculo. De certa forma, isso durou até boa parte do século XX, como uma característica essencial do que significa ser humano, a necessidade de estar com outros humanos. Depois de trabalhar duro a semana inteira, as famílias iam aos parques, aos cultos, aos locais onde tivessem muita gente. Elas queriam ver pessoas. E isso é uma coisa que está se perdendo muito rápido. Já faz parte do nosso normal pessoas com toda uma vida social na internet, mas sem estrutura para se adaptar a uma vida em família, com todas as concessões que a gente tem que fazer para viver em grupo, para compartilhar uma vida com outro ser humano.
Isso tornou as pessoas raivosas, angustiadas, ansiosas, inseguras, fanáticas e polarizadas, em parte porque suas experiências e seus grupos são virtuais e não reais. Elas não possuem mais o cimento necessário para lidar com as experiências reais do dia a dia. Eu estou falando dos medos, das incertezas, as frustrações e tudo aquilo que faz parte da vida em coletividade. Aquelas situações que nos fazem crescer e amadurecer. E se a atual geração de pais já é assim, o que se pode deixar para as crianças e adolescentes? Crianças precisam de adultos seguros, que sejam firmes e tenham autoridade para plantar valores como ética, trabalho e respeito. Começou a entender o tamanho do problema? Parece que tudo está diluído nesse mundo de facilidades instantâneas e perdido nesse turbilhão de 5Gs e TikToks, onde quanto mais a gente rola para ver o próximo vídeo fofo de gatinho, mais a gente vai perdendo aquilo que nos dava base para enfrentar o mundo. Criamos um mundo com mais facilidades, mais conectividades, podemos falar em tempo real com quem está do outro lado do planeta, mas perdemos a capacidade de lidar com quem está do nosso lado. É isso que está acontecendo com essa geração mimimi. Eles são a consequência direta do mundo que nós criamos para eles. E existem estudos que demonstram que o problema é bem grave. A psicóloga social Jean Twenge estuda as diferenças entre gerações. Ela foca em questões como autoestima, narcisismo e tecnologia, e ela identifica que a geração atual possui uma estima inflada e foi premiada e elogiada em excesso por esforços fúteis ou medíocres. Tipo aquele papo que a gente ouve de vez em quando, que numa competição não precisa, todos são vencedores, então não precisa ter primeiro lugar. Já ouviu isso por aí? E de acordo com essa pesquisadora, tudo isso leva a uma cultura de falta de resiliência. Ela também avalia que as consequências psicossociais da tecnologia são muito graves, causam ansiedade, depressão e falta das habilidades sociais necessárias para lidar com questões de conflito e poder nos relacionamentos. Tem também o trabalho do neurocientista francês Michel Demougier. Ele declarou que não tem desculpa para o que nós estamos fazendo com nossos filhos. Estamos colocando o futuro deles em risco. Suas pesquisas demonstram que pela primeira vez a humanidade está criando uma geração com QI menor que a geração anterior. Essa geração que ele chama de nativos digitais. E para não me estender demais, deixa eu falar um pouco da minha experiência. É assustador ver o que está acontecendo numa sala de aula do ensino médio. Parece que os alunos perderam a criatividade e a iniciativa. Um número muito grande deles são apáticos, acomodados, desmotivados. Há pouco mais de 10 anos eu lançava uma ideia em sala de aula para fazer com os alunos, algo legal, mas que dava algum trabalho preparar. Sabe o que acontecia? Eles pulavam e começavam a fazer. Tinham energia e brilho nos olhos. Agora tudo mudou. Eles ficam esperando que as coisas venham prontas e reclamam se algo exige algum trabalho. Existe uma grande distância entre a noção de construção de conhecimento e esforço. O que parece é que o conhecimento deixou de ser um horizonte. Eles perderam o orgulho de construir alguma coisa que tenha vindo do seu próprio esforço. Essa fórmula é bem simples. Um mundo instantâneo que oferece tudo pronto não cultiva o sabor do desafio e da superação. E de fato, tem todo um pessoal por aí que questiona muito qualquer metodologia de educação que seja um pouco mais exigente com os estudantes. Então, eu acho que a gente pode sim falar que está aí uma geração mimimi. Uma geração mais frágil, mais deprimida e angustiada, menos propensa ao esforço, à resiliência e mais insegura quanto às suas questões de gênero e identidade. Mas não é tão simples assim apontar o dedinho acusador como se eles fossem os únicos culpados por essa tragédia. Eles já nasceram nessa sociedade deteriorada que nós estamos legando para eles. Eles fazem parte dessa multidão perdida. Ninguém sabe ao certo onde as coisas vão dar. A geração mimimi é apenas a vítima mais direta de tudo isso. Então, cuidado para não sair generalizando todas as crianças como preguiçosas. Pense em qual é a sua parcela de responsabilidade para que o mundo tenha ficado assim. Quantas horas por dia você passa na frente do tablet sem ter necessidade? Quantas vezes você escolheu ficar no Facebook ou no TikTok ao invés de conversar com alguém da tua família que estava do teu lado? Essa é uma daquelas coisas tão poderosas que é muito difícil combater. Ao mesmo tempo, não é culpa de ninguém e acaba sendo culpa de todo mundo. Era isso e a gente fica por aqui. Qual a tua opinião? Tu acha que eu estou sendo exagerado ou pessimista? Escreve aí o que tu pensa sobre isso. Eu sei que tu vai ser educado e vai colaborar com o debate.
a gente fica por aqui. Eu queria compartilhar contigo essa que é uma das questões mais problemáticas da minha profissão de professor. E eu espero que tu tenha gostado e eu te convido de novo a se inscrever no meu canal e também visitar o meu site de História e Cultura Geral no endereço que está aparecendo aí. Não esquece, quem conhece história entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!